Olá, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos conteúdos que eu venho trazendo para vocês. Esse vídeo ele vai ter uma abordagem um pouco mais longa, um pouco mais estruturada, né? E vai abordar especificamente a educação para a sustentabilidade, que é o foco, que se tornou o foco da Biomi recentemente. Então eu, como um educador, como um professor, já com quase 15 anos de experiência, atuei muitos anos no ensino médio, no ensino superior. Então, e tem uma caminhada aí bastante interessante, tanto na questão do conteúdo biológico, que é a minha área, né? Sou professor de biologia, da área ambiental, como na questão da pedagogia, da educação, né? Porque eu sempre me interessei muito pela questão de trazer significado, significância para os conteúdos trabalhados em sala de aula, independente do seu nível de ensino. Então eu tenho aqui um roteirinho do meu lado, onde eu vou consultar alguns tópicos para eu não me perder durante essa nossa conversa, ok? Então eu quero começar primeiro com uma pergunta. Você já parou para pensar em como a gente pode tornar o ensino, o processo de ensino-aprendizagem mais significativo? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho certeza que você já foi aluno, ou é aluno ainda. E eu tenho certeza também que você, em algum momento do seu processo de aprendizagem, você olhou para aquilo e falou assim, mas para que eu preciso aprender isso? Né? É uma pergunta bastante natural de um aprendiz, de uma aluna. E eu vejo nisso um importante indício, que é a descontextualização, a separação entre o conteúdo curricular ou o conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula e o mundo, e a realidade, né? Então a gente muitas vezes, o educador, o professor, ou até mesmo a instituição, até mesmo a escola, a faculdade, a universidade, fica muito apegada ao currículo, ao conteúdo curricular, o que é muito importante, o que é muito necessário, mas deixa em segundo plano ou nem considera a questão da aplicação, da aplicabilidade daquele conteúdo na prática do seu aluno, na formação como um cidadão, na pedagogia a gente chama de formação integral do aluno, né? Então isso é uma coisa que, ao trabalhar a educação para a sustentabilidade, que é a área que eu estou trabalhando agora, que eu estou atuando, ele me trouxe essa resposta, como professor, como educador e também como aluno, porque eu comecei a identificar para que ou por que diversos conteúdos que eu estudei, que eu estudo na minha vida, eles podem ser aplicados de uma forma para resolver problemas, para solucionar questões reais e que são diretamente relacionadas à crise socioambiental que a gente enfrenta nos últimos anos. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre educação para a sustentabilidade. Primeiro ponto, o que é educação para a sustentabilidade? A educação para a sustentabilidade, ele é um conceito muito amplo e muito contemporâneo, muito atual, né? Afinal, a sustentabilidade é um tema que ganhou bastante importância, principalmente aí nas últimas 2 décadas, né? Desde o início aí do século XXI. E muita gente confunde a educação para a sustentabilidade com educação ambiental. E, importante, nada contra a educação ambiental. Nada contra. Ela é super importante, super pertinente. A única questão é que a educação ambiental ela tem um foco mais específico, como o próprio nome diz, nas questões ambientais, né? Ela traz significância, significado, contexto para diversos assuntos da área ambiental. A educação para a sustentabilidade vai um pouquinho além disso. Por quê? Porque ela vai trazer a relação entre ambiente, sociedade e economia, trazendo uma abordagem mais integral. Percebe por que eu falei de uma abordagem mais ampla, uma abordagem mais significativa e mais real? Por conta disso. Porque a educação para a sustentabilidade não trabalha apenas o meio ambiente. Trabalha, sim, o meio ambiente, mas relacionado com questões sociais e econômicas que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia.
E a educação para a sustentabilidade, além da sustentabilidade, também tem a educação. E o que é essa educação? Ela vai muito além da formação escolar ou formação curricular, né? E sem nenhum descrédito ou desmérito para o ensino formal, que é o ensino que a gente tem nas escolas, nas faculdades, nas instituições de ensino. Aqui, na educação para a sustentabilidade, a gente está falando de uma educação que forma não só para o mercado, né? Não forma só apenas profissionais, uma educação que é instrumentalista, né? Que dá ferramentas para o aluno. A gente está falando de uma educação que é realmente transformadora, uma educação que é contextualizada, uma educação que estimula o aluno, a pessoa, a sair daquele lugar e alcançar e buscar outros horizontes, né? Pode ser uma questão bastante ideológica, mas não é. A gente tem muitos pedagogos, e aqui no Brasil a gente tem o mais famoso deles, né, Paulo Freire, que aí muita gente já pode franzir a testa, mas enfim, eu não vou entrar no contexto que algumas pessoas consideram polêmico, mas que para mim não tem nada de polêmico, mas é inegável que Paulo Freire foi um grande pedagogo, foi um grande gênio da nossa época na parte educacional, e ele falava uma das coisas que é a educação bancária, né? A educação, o processo em que o professor vai depositando conteúdos, depositando assuntos, depositando temas na cabeça dos seus alunos. E isso é, no contexto de formação de cidadãos e cidadãs, ele é bem pouco eficiente, bem pouco eficaz, porque não estimula a reflexão, não estimula o aspecto crítico da pessoa, né? O que a educação para a sustentabilidade faz? Ela sempre vai estimular o ouvinte ou o aluno, o aprendiz, a ir um pouquinho além, a enxergar um pouquinho além do que aquela informação óbvia que é apresentado para ele. E isso a gente chama de formação integral do ser humano, ou seja, é uma formação que vai além da formação puramente escolar, puramente conteudista, puramente de conteúdos, matemática, física, química, ciências, biologia. Ela vai estimular a formação da pessoa como um todo, né? Um indivíduo crítico, um indivíduo com experiência do mundo, um indivíduo com sentimento de pertencimento ao mundo, né? E não aquela visão externa. Eu não faço parte do mundo, eu estou aqui participando e eu não causo nenhum problema, eu sou alheio às situações, e isso torna a gente um pouco passivo, apenas observador, né? Tira da gente o nosso papel ativo de protagonista das situações, de influenciador das situações, de conseguir, com as nossas ferramentas, com as nossas potencialidades de cidadão, independente de funções, de atividades profissionais, o nosso papel, como a nossa possibilidade, principalmente, como pessoas que conseguem mudar a realidade em grupo, em coletivo, em conjunto. E uma coisa que eu gosto muito na educação para a sustentabilidade é que ela vai muito além do aspecto puramente técnico, né? Do aspecto puramente, como eu falei, conceitual, dos conceitos, das ideias, da questão teórica. A educação para a sustentabilidade, ela vai englobar aspectos relacionados à cultura, à ancestralidade, à espiritualidade, à sensibilidade. E porque tudo isso faz parte da formação integral de uma pessoa, né? Não é apenas decorando ou sabendo tudo de matemática, de física, de química, de biologia, de literatura, que você é um cidadão. Na minha visão, não é isso, né? Se você não consegue relacionar todo esse importantíssimo conteúdo técnico, mas você não contextualizá-los com o aspecto humano que te caracteriza, que caracteriza a gente, as pessoas, esse ensino fica meio
descontextualizado, ele fica meio ferramentas meio que inúteis, que não são utilizadas. E aí, se você pensar bem, durante grande parte da nossa até a gente se tornar adulto, principalmente, né, nossa vida escolar ali, até os 18 anos, a gente passa do 0 aos 18 anos, a gente passa a grande maioria desse tempo na escola. E aí você está acumulando um monte de coisas e essas coisas não são úteis para a sua vida adulta, para a sua vida cotidiana. Eu acho que isso fica meio esquisito, né? E aí, fazendo uma observação bem crítica com relação à sustentabilidade. Como eu falei, a sustentabilidade é um tema que ganhou bastante importância aí, principalmente nos últimos 20 anos, né? Em virtude de vários fatores, mas principalmente a crise socioambiental que a gente enfrenta no mundo inteiro, né? Mudanças climáticas, guerras, conflitos, disputas econômicas, tudo isso voltou ou nunca deixou de fazer parte do nosso cotidiano, mas estava um pouquinho menos incisivas, um pouquinho menos destacadas. E nos últimos anos elas ganharam bastante atenção, bastante destaque, né? Em virtude da sua ocorrência muito mais frequente. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, geralmente a gente aborda uma questão pragmática, uma questão técnica. E algumas pessoas focam apenas nos índices, né? E, de novo, não é uma crítica específica, é apenas uma observação do que está acontecendo. Transformaram a sustentabilidade em mais um índice econômico. E isso mostra para a gente a importância e a força que o aspecto econômico tem na nossa realidade. E é claro, não há como eu negar essa força ou falar que a economia não é importante. Claro que é importante. É muito importante a gente ter dinheiro, muitas pessoas terem, ou todas as pessoas terem acesso a recursos, a todos os recursos necessários para a sua vida. E isso, por enquanto, a nosso contexto, se faz através do dinheiro, do recurso econômico. Mas quando a gente reduz a sustentabilidade só a índices, só a aspectos técnicos, a gente afasta a imensa maioria da população do tema. A gente afasta as pessoas desse contexto sustentável, da importância da sustentabilidade para todo mundo, não só para a empresa X ou Y, não só para a bolsa de valores, não só para o mercado. A sustentabilidade também é importante nesse contexto. Mas, pensando na sociedade de forma geral, a sustentabilidade vai muito além disso. A sustentabilidade, ela vai para um aspecto do ser individual, do pensar, do se relacionar, do agir individual, né? Se a sustentabilidade não for um aspecto abraçado por grande parte da sociedade, dificilmente a gente vai atingir uma necessidade que a gente já tem hoje, que é a sociedade da regeneração. O que é isso? Atualmente, os nossos impactos, os nossos problemas, ou melhor, os problemas que nós causamos para o mundo e no mundo ao qual nós fazemos parte, eles já estão tão grandes que ser sustentável já não é mais suficiente. Ou seja, sustentável é manter num equilíbrio. Só que se a gente manter as coisas no equilíbrio atual, na situação atual, a gente vai estar equilibrando uma coisa que já está doente. Consequentemente, a gente vai manter a doença. Então, a gente tem que dar um passo além. Além de ser sustentável, a gente precisa ser regenerativo. Ou seja, a gente precisa regenerar muitos sistemas. Sistemas ambientais, florestas, oceanos, que a gente poluiu, que a gente interferiu nos seus processos e desequilibrou esses processos. Sistema econômico, e aí a gente entra no capitalismo e no aspecto mais incisivo do capitalismo, né? E aí eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando. E também no aspecto social,
que é um outro aspecto muito importante, muito relevante, que a gente vai falar em outro vídeo. Então, é importante a gente entender que no nosso momento atual não basta a gente mitigar impactos, não basta a gente diminuir impactos. A gente tem que regenerar, reconstruir muitos processos, muitos sistemas, para depois mantê-los sustentáveis, mantê-los equilibrados e ativos. Então, como que a educação para a sustentabilidade pode ajudar a gente nesse contexto? A educação para a sustentabilidade, ela vai atuar especificamente nessa questão socioambiental. Lembra que eu falei lá no comecinho? Ambiente, sociedade, economia? Com essa visão com essa visão multifacetada, a gente consegue trazer a questão conceitual para a resolução de problemas, que pedagogicamente é um dos objetivos da educação. É fazer com que a formação escolar ou universitária seja aplicada no dia a dia para a resolução de problemas, para a resolução de situações. Então, a educação para a sustentabilidade não está inventando, não está trazendo nada novo. Ela simplesmente está trazendo um aspecto que já existe, que já é sabido, que já é conhecido há muito tempo. E falando especificamente da educação escolar, eu acredito que ela precisa estimular a formação de um cidadão que seja realmente integrado ao mundo, né? Preparado para atuar na complexidade que o mundo tem, que o mundo apresenta a ele, né? Como eu falei lá no comecinho, muitas vezes a gente se pergunta, para que eu estou aprendendo esse conteúdo ou aquele, independente da disciplina, tá? Isso por quê? Porque às vezes na nossa ingenuidade da época, do momento que a gente está aprendendo, a gente não consegue, por si só, relacionar aquele conteúdo a uma aplicação prática, a uma aplicação na resolução de situações de problema. E aí há uma descontextualização, um descompasso entre o conteúdo escolar, o conteúdo universitário e o mundo de verdade. E isso, de forma geral, para a criança, para o adolescente, para o jovem adulto, é extremamente desestimulante, né? Então, às vezes a gente fala, porque o aluno não quer saber de nada, a geração atual não quer saber de nada. Talvez, estou colocando mais uma coisa aqui no contexto, talvez seja por conta dele não enxergar a aplicação daquilo. Não que todo conteúdo tenha que ter uma aplicação direta. Muitos conteúdos são necessários para a gente estruturar o ser interior, né? Para a gente estruturar a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Então, nem todo conteúdo há essa necessidade de a gente enxergar ou entender como ele vai ser aplicado externamente, em situações externas, porque muitos conteúdos também são focados na formação do indivíduo, na formação individual. Então, a gente tem que ter esse discernimento, entender essa diferença. É claro que esse assunto, ou essa abordagem, é muito grande, ela gera várias ramificações, gera muitas possibilidades e muitas necessidades de costurar assuntos, temas, pontos de vista. E uma das intenções agora é estimular esses vários conteúdos, essas várias abordagens aqui com vocês. Ok? Esse foi só o nosso primeiro vídeo e eu espero toda semana estar aqui com vocês com uma nova conversa, uma nova troca e apresentando algumas coisas que para mim são pertinentes. Ok? Um grande abraço, valeu!